Olá, continuando nosso assunto sobre Windows Forms, vou mostrar agora alguns exemplos aqui do que a gente pode trabalhar com as janelas de diálogo, ou as caixas de diálogo, e também abrir outras janelas dentro da nossa aplicação, né, coisa que é bastante útil caso você precise trabalhar aí com várias iterações com o usuário, tendo muitas informações. Bom, É, primeiro, né, caixa de diálogo, ou também conhecido como message box, né? O que vem a ser um message box? São aquelas caixinhas de diálogo que aparecem para você confirmar, né, alguma ação ou simplesmente lhe informando sobre alguma coisa. Então a gente tem a forma mais simples, que é o message box show, com a mensagem que você quer informar ao usuário. Nesse caso, vai aparecer uma mensagem que você colocar aqui e simplesmente um botãozinho ali de OK para você confirmar na janela. Uma outra configuração possível é você passar o texto que você quer e na frente do texto um outro parâmetro indicando o título da mensagem. Então, lá na mensagem, a caixinha vai aparecer um título, né? Um título que você queira para a sua janela. Tá? Outra configuração que a gente pode utilizar é colocar botões. A forma mais simples é só o botãozinho de OK. Também tem a possibilidade de a gente configurar com um botão OK e o cancelar, né? Nesse caso é o OK Cancel. Três botões: Abort, Retry, Ignore. São esses três botões: de abortar, tentar novamente e ignorar. Yes, no, cancel, né, para confirmar sim, não e um outro para cancelar. Yes, no, somente para sim e não e tentar novamente e cancelar. Então, tenho essas configurações possíveis aqui de botões. Vamos fazer um primeiro exemplo aqui, é o que a gente utilizaria no nosso código, né? Então, qual que seria a ideia aqui, ó? Vou ter uma mensagem que vai ter o conteúdo. Deseja realmente sair da aplicação? Um título para essa janelinha, que é o confirmação. Os botões que eu vou colocar, então eu criei aqui uma variável botões que vai ser do tipo message box buttons. E qual botão ou quais botões eu vou querer? Então, message box button, yes, no. Então, nesse caso, vai aparecer lá dois botões, sim e não. Dialog result. Então, para que serve isso aqui? Eu estou criando uma variável dialog result que vai servir para eu armazenar a resposta do usuário. Então, se o usuário clicar num botão ou em outro, ele vai retornar a resposta para dentro desse result aqui. E nos parâmetros aqui do message box, eu vou passar a mensagem, o título que eu quero e os botões que eu quero que apareça na tela. Depois disso, eu vou verificar qual botão foi clicado, né? Nesse caso, se o botão clicado foi o yes, então dialog result.yes, então se o botão yes foi clicado, eu encerro a aplicação application.exit. Caso contrário, aí você pode fazer outras coisas ou simplesmente não fazer nada nesse caso, tá bom? Vamos fazer esse teste lá. Bom, aqui na aplicação, o que eu posso fazer? Então vamos lá, eu vou criar um espaço aqui para adicionar um botão, que seria o botão de sair, por exemplo, né? Vou colocar um outro botãozinho. Você pode, evidentemente, né, se você não quiser vir aqui
criar um botão, você pode aproveitar as configurações desse botão aqui, né, de tamanho, de fonte, etc. Você pode copiar e colar ele, porque daí ele já vem com as configurações certinhas para você usar, né? Você não precisa ter que reconfigurar tudo novamente aqui nas propriedades, né? Então vamos lá, eu vou trocar somente aqui o nome dele e o texto. Então vou trocar aqui o nome para btn sair e o texto do botão eu vou chamar de sair. Beleza, então com isso, né, eu já adicionei aqui o botãozinho e agora eu vou adicionar o código nele. Então vou clicar 2 vezes aqui no botão, ele vai abrir lá o código para eu fornecer, né? E aí só para relembrar aqui o que a gente vai adicionar, vou declarar aqui então a variável ser do tipo string, mensagem, deseja realmente sair da aplicação. Então essa é a mensagem que eu vou exibir. Depois eu vou ter que colocar aqui o título, né, que eu quero que apareça lá, que vai ser do tipo string também. Confirmação. E finalmente eu vou definir aqui os botões, né, os botões que eu quero que apareça lá. No caso, vai ser o botão yes e no. E não, message box buttons yes, no. E aí eu vou declarar o meu message box, né, minha caixinha de texto, logicamente com a resposta que eu quero, né, para capturar a resposta. Então vai ser um dialog result, e aí eu vou passar os parâmetros que eu quero, né, os parâmetros da mensagem, do título e dos botões. E finalmente eu vou verificar se o que foi escolhido foi realmente o botão yes. Então, se o botão o clicado foi yes, eu vou dar um application ponto exit. E aí, caso contrário, eu não vou fazer nada. Beleza. Vamos rodar isso aqui, vamos ver o que vai acontecer. Vou executar o código. Vou fornecer aqui os dados, né, qualquer coisa aqui, o usuário que é o admin 123, que é a opção que a gente tinha colocado antes. O botão acessar. Aparece a mensagem, né, seja bem-vindo. Ok. E aí eu vou clicar agora no botão sair, né, no botão sair. E ele aparece aqui a janelinha de confirmação. Deseja realmente sair da aplicação? Sim. Se ele escolher sim, ele aciona aqui o application exit, né? Se eu escolher, por exemplo, a opção não, ele simplesmente fecha aqui a dialog e não faz nada, tá? E quais outras opções a gente pode ter? Então, as outras opções aqui que a gente pode ter de botões, né, além dos botões, é de ícones, né? Então a gente pode trabalhar com o asterisk, né, message box icon asterisk, que é um botão de exclamação, o error, que é o xizinho, indicando um erro, exclamation, message box icon exclamation, que é um warning, né, a gente usa para
como se fosse um warning. Icon hand aparece dessa forma aqui com o xinzinho também. Information é o izinho da informação. None não aparece nada. Question é uma interrogaçãozinho. Stop é o xizinho. Warning é o mesmo lá do exclamation. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, a nossa caixinha de mensagem. Vamos adicionar aqui, por exemplo, a caixinha, um ícone, né, de question. Para isso, o que a gente faz? Ó? A gente vai indicar somente o tipo de ícone que a gente quer lá na frente dos botões. Ó. Então, a gente coloca mais um parâmetro aqui, indicando o ícone. Message box icon ponto question. Então, vamos lá. Voltar lá no código. Na frente dos botões, a gente coloca message box icon ponto question, né? No caso aqui é uma pergunta que eu estou fazendo, então eu vou colocar aqui o question. Vamos rodar aqui de novo, vamos ver como que vai aparecer lá. Então, clicar aqui no sair, olha lá, apareceu agora, ó, o interrogaçãozinho, né? O question aqui para confirmar, ok? Outro recurso bastante interessante, né, que é muito útil, é a gente trabalhar com vários formulários. Então, ao invés de eu ficar preso em um formulário só, eu posso indicar aqui e abrir vários formulários conforme a necessidade. Só que existem tipos diferentes, né, de formulários. A gente divide aqui em formulários não modais e modais. Então, o funcionamento é muito parecido, né, só que o não modal, ele permite que usuários interajam com os formulários que já estão abertos na aplicação. Então, ele não trava a sua tela, ele permite que o usuário trabalhe de forma livre com outros formulários, né, que estão abertos também. Já o modal, não. O modal é aquele formulário que você fica travado na tela esperando alguma ação dele ou até que ele seja encerrado. Ele não permite que você interaja com outros formulários enquanto ele estiver aberto, ok? Bom, e aí, como que a gente abre e fecha um formulário? Então, para a gente abrir e fechar um formulário, a gente vai colocar aqui o formulário que a gente criou com uma variável, por exemplo, novo formulário, new form 2, ou seja, eu vou criar um novo formulário do tipo form 2, né, ou o formulário que você adicionou lá no seu projeto. Depois disso, eu vou chamar aqui novo formulário ponto show para poder exibir esse formulário de forma não modal. Então, o ponto show é não modal. Se você quiser trabalhar de forma modal, você chama show dialog. E aí ele vai travar os demais formulários. Você vai ficar bloqueado só naquele que você acabou de abrir. Para fechar um formulário é this.close, ou seja, se você tiver no formulário que você quer fechar, você coloca aqui this.close e ele vai encerrar aquele formulário que você está atualmente. Caso você esteja em outro formulário e queira fechar aquele formulário que você abriu ou um outro formulário, você tem que ter acesso a ele, né? Você tem que ter uma referência para ele. Então, primeiro você verifica se o formulário em questão que você quer fechar não for nulo e também não estiver vazio, né, não estiver desalocado da memória, e aí sim você pode fechar. Então, aí você chama form2.close. Por quê? Porque pode ser que aquele formulário esteja numa situação nula ou ele já tenha sido descarregado da memória, né? E aí, se você acionar o close nesses casos, ele vai dar uma exceção, né? Que é o elemento não existe, né? Então você tentou acionar um método
de um elemento que não existe. Então vamos fazer isso aqui na prática para ver como que funciona. Tá? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser adicionar um formulário. Então eu vou, para adicionar um formulário, eu venho aqui, pode ser aqui, clicando com o botão direito aqui em cima do projeto, adicionar, novo item. Aí ele vai te perguntar o que você quer, né? No caso aqui eu quero adicionar um formulário. Então eu vou clicar aqui e escolher o formulário, né? O Windows Forms. E aí eu vou dar um nome para ele. Você pode colocar aqui, no caso aqui já tem Form 2, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, Form boas-vindas. Ele criou aqui um outro formulário para mim. Então, além daquele que eu tinha, que era o Form 1, agora eu tenho o Form boas-vindas. E aí você pode, evidentemente, trocar aqui, né, o texto do formulário, né, que é aquela mensagem que aparece lá em cima. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, menu do programa. E aí eu vou colocar um label aqui só para mostrar alguma coisa. Uma mensagem aqui de boas-vindas. Trocar o nome dele aqui para LBL mensagem. E o texto dele eu vou colocar aqui, seja bem-vindo. Ok. Vou aumentar aqui o tamanho da fonte. Em negrito. Pronto. Só isso. Lá no meu outro formulário, né, no formulário do login, o que eu vou fazer? Eu vou acionar esse outro formulário, esse aqui, quando o login for bem sucedido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Ao invés de eu mostrar aqui a mensagem para ele, então vou comentar esse cara aqui e vou criar o meu novo formulário, né? Que vai ser form boas-vindas, né? Form boas-vindas, form boas-vindas, new form boas-vindas. Então criei o formulário e aí eu vou abrir ele de forma não modal. Ponto show. Ok? Senão, ele vai mostrar aqui credenciais incorretas. Então, vamos rodar aqui, vamos ver o que acontece. Então, usuário admin, senha 123, acessar. Então, eu posso fechar lá no xizinho também, né? Eu vou sair aqui da aplicação e vou mostrar agora um exemplo com o modal. Então, vou colocar aqui o show dialog e vou executar aqui para mostrar como que é o comportamento do modal. Admin, 123 e acessar. Então está aparecendo aqui o meu formulário. Repare que se eu tentar clicar aqui no formulário de login, né, que está aqui atrás, ele não vai deixar, ele está bloqueado. Isso por quê? Porque ele é um formulário modal. Então eu preciso fechar esse aqui para poder ter acesso aos demais formulários. Então quando eu fecho esse aqui, aí sim o formulário de trás fica liberado. Ok? Então essa é uma característica dos formulários modais. Para a gente fechar um formulário, como que a gente faz? Então eu vou lá no formulário novo que a gente acabou de criar, no form boas-vindas, e vou adicionar aqui um botão para sair. Um botãozinho aqui.
dar um nome para ele aqui de btn fechar, né, para ele fechar esse formulário aqui. E aqui vou colocar uma fonte aqui um pouquinho maior e o texto do botão. Opa. Fechar. Ok, então eu vou programar aqui agora para fechar. Então, se eu quiser fechar esse formulário aqui, eu coloco this.close. This.close. E aí, nesse caso, ele vai fechar o formulário em questão, que é o form boas-vindas. Clicar aqui no botão fechar, ele encerra e volta para cá. Ok? Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, sempre quando a gente for criar uma nova instância do formulário, é sempre bom a gente verificar se aquele formulário ele está sendo executado ou não, ou seja, ele já está aberto ou não. Porque às vezes, né, o formulário está aberto e a gente cria um novo sem ter necessidade. E aí, se isso acontecer, a gente vai enchendo a memória, vai carregando a memória com várias janelas, vários formulários, e isso vai ocupando a memória no nosso sistema operacional, e a nossa aplicação começa a ficar muito lenta. E para que isso não aconteça, é interessante a gente verificar se o formulário está ou não aberto, se ele já foi criado ou não. Então, para isso, eu utilizo form, eu verifico se o formulário é vazio ou o formulário está fora da memória, is disposed. Então, se ocorrer uma dessas situações, aí sim eu posso criar uma nova instância do meu formulário. E aí eu vou adicionar o formulário novamente. Eu crio uma nova instância apenas se o formulário estiver fechado. E aí sim eu exibo o formulário. Agora, caso ele já exista, eu trago ele para frente. Eu mando exibir ele com o método bring to front. Então toma cuidado com essas coisas, que dependendo de como você esteja trabalhando aí, né, você pode aumentar aí o consumo de memória da sua aplicação. Tá bom? Bom, essa aqui foi uma aula assim para mostrar os conceitos aí das janelas, né, dialogues e também dos formulários, como que esses forms trabalham. E daí a gente, na próxima, traz mais algumas coisas. Então, um abraço e até lá.